Olá pessoal, agora eu vou responder uma pergunta da senhora Ana Pimentel do grupo italiano, do grupo de fraternidade italiani brasileiros, né? É o seguinte, a senhora Ana Pimentel perguntou por que eu fui internado essa última vez na psiquiatria. Eu fui internado em abril, né? No meio de abril de 2023. Foi o último internamento. Então eu explico a razão. Então é o seguinte, eu tava, digamos assim, eu tava na rua, né? E tinha uma praça na parte do Omo de Milão. Do Omo quer dizer a Igreja Catedral de Milão, né? Do lado da Igreja Catedral de Milão tem uma praça muito famosa que é davanti à Cúria, a Cúria da Igreja Católica, que é a Praça Fontana. Praça Fontana quer dizer Praça Fonte, Praça Fonte, Fontana, onde tem uma fonte de água e do lado dessa fonte tem um bebedouro de água para os pobres, para as pessoas tomarem água, se refrescarem, etc. Do outro lado desse bebedouro tem as bancas de madeira do lado da praça, 4 bancas. Do outro lado desse bebedouro tem uma banca de madeira. Atrás dessa banca de madeira tem os retratos, uns cartões, uns retratos, uns avisos de um mártir, porque uma vez eles fizeram explodir uma bomba em um banco que se encontra na frente dessa praça, né? Então foi uma desgraça, então teve até uma pessoa mártir e tá lá a placa do mártir, né? Atrás dessa banca de lenha. Então, dessa banca de madeira. Então, nessa banca de madeira tinham sentados diversos jovens, né? Teenagers, de 10 até 15, máximo 16 anos, assim. Aí eu tava passando, assim, como eu tô agora, assim, passando, com o saquinho de plástico na mão, o saquinho de plástico do supermercado, e vestido assim, com roupas usadas, não roupas novas, né? Ou barba, tudo assim, né? Então eu passei ali e me identifiquei com aquelas pessoas, aquelas crianças. Eu disse assim, poxa, que legal que vocês estão aqui, etc. Aí vi pra minha direita, tinha 3 loiras, 3 mulheres loiras, moças, mocinhas, né? De 10, 15 anos, 15, 16 anos, 17. Aí eu disse, poxa, que bom, que interessante, que tem 3 loiras aqui, né? Aí eu perguntei pra uma assim, tinha duas mais altas e uma mais baixa. Aí eu perguntei pra uma mais alta, disse assim, como é que você se chama? Daí ela falou, próprio como aqueles americanos falam, né? Aí eu disse assim, olha, eu fiz uma brincadeira, né? Como se eu tava raciocinando a minha doença, né? Como um teenager, como se eu houvesse 10, 15 anos, também eu. Então eu pratiquei isso assim, eu agora, só pela tua voz, sentir essa tua voz enroladinha de americana, eu já me gozei todo, já tomei um banho de gozo aqui, um banho de gozo, né? Aí, aí tinha uma outra mais baixinha, aí eu olhei para mais baixinha e disse assim, poxa, você é a mais baixinha, quer dizer que representa Davi, né? Porque Davi era mais baixo em relação ao povo dos filisteus, aos povos do Golias, etc. Então você é mais assim, mais especial, né? E você tem até as estigmatas, né? Porque ela tinha aqui na frente cheio de espinha, né? Era uma menina de 15 anos aqui cheia de espinha. E eu também tive espinha aos 15 anos. Né? Pode ver aqui
na frente do meu rosto que tem muitos sinais, né? Que eu tive espinhas, muitas espinhas quando eu tinha 15 anos. Então praticamente acontece que ela... Eu disse assim, poxa, você deve ser a mais vivaz, né? A mais assim, com mais vida, assim, né? De todas as três. Aí ela olhou assim, confirmando aquilo, né? Mas daí como eu tava assim, dizendo as coisas assim, uma pessoa que você chega assim, uma pessoa estranha que chega assim, e eu não tinha, não tenho 10, 15 anos, 16 anos, eu tenho só 55 anos, e com o saco de plástico na mão, a barba, assim, então, vestido um pouco mal, assim, daí elas ficaram com, acho que um pouco de receio do qual que seria a minha intenção, e começaram a ir para o lado, né, a se distanciar. Daí eu, com a mentalidade de teenagers, porque eu tava assim, uma espécie de delírio, né? Porque o meu problema psiquiátrico é o delírio orgânico, distúrbio delirante orgânico. Então eu tava tendo esse delírio pensando que era um teenagers aqui, também eu. Então daí eu comecei a seguir elas, né? A seguir elas assim como se tivesse... A gente conversou, a gente tava ligado, né? Por amizades, etc. Comecei a seguir elas e elas atravessaram a rua correndo, né? Correndo, atravessaram a rua. Aí eu achei aquilo legal, eu atravessei a rua correndo também, mas eu não tava querendo nada com elas, eu tava só correndo por correr assim, por brincadeira, assim, né? Aí do lado da praça tinha os policiais mimetizados assim de guerra, né? Com aquelas vestidos todos cheios de manchas verdes, claras e escuras, e a metralhadora na mão, tudo, né? E tinha o Jeep, né? E eles estavam num recinto que era aberto, não tinha a porta de entrada, mas era aberto, ou seja, um recinto, eles estavam ali. Aí elas chegaram ali perto deles pedindo ajuda, né? Aí quando eu cheguei perto dele tinha dois militares. Aí eu cheguei e fiz assim com a mão, com a metralhadora, né? Né? Eles assim como se estivesse metralhando o policial, né? Mas eu tava tudo na brincadeira de um teenager, de uns 15 anos, assim, entende? Eu tava com a cabeça de uns 15 anos, assim, né? Esse que é o meu delírio. Daí aconteceu que o policial se aproximou, daí eu peguei a pistola assim com a mão, assim, o dedo, assim, e foi pá na cabeça dele, pá! Aí ele pegou e achou estranho aquilo e vendo que não podia falar comigo, chamou a polícia, né? Daí veio a polícia, e pediu para mim dar os documentos, né? Daí eu disse, não, eu não vou dar os documentos, vocês que peguem os meus documentos. Aí eles foram, pegaram, me revistaram, pegaram os documentos, tudo. E quando o policial lá, o chefe do policial estava falando comigo, eu disse para ele, eu falo nas tuas orelhas e você deve falar com Deus através do teu nariz. Eu falei assim para ele, eu falo nas tuas orelhas, o que eu falo você escuta nas tuas orelhas. E você deve falar com Deus através do teu nariz para descobrir o que está acontecendo aqui. Eu disse para ele, né? É tudo assim no teatro, fazendo uma espécie de teatro como teenagers, assim, né? Aí acontece que ele me colocou no carro de polícia e eu fiquei lá, fiquei analisando todos os botões lá, os números o número, porque eu tenho uma maneira cabalística de ver as coisas que praticamente quando eu observo um ambiente, uma coisa, eu conto o número no caso daquele carro policial, eu contava o número de parafuso que tinha dentro do carro, contava onde que estava o cinto de segurança, eu ficava analisando o carro inteiro, né? Então aí chegou um policial e disse assim, olha, o que você acha a gente ir para o hospital?
eu disse assim, olha, eu disse assim para ele, olha, você tem que se respirar com o buraco do nariz direito e eu com o buraco do nariz esquerdo. Assim a gente se entende. Mas você fale com o seu chefe, porque ele sabe o que eu tenho, aonde eu tenho que ir. Aí ele pegou e, e falou com o chefe, provavelmente ele falou com o chefe, não sei. Aí depois eles abriram a porta e tinha ambulância, eu fui na ambulância e antes de fechar a porta, eles abriram um pouco a porta, aí eu fiz assim a saudação militar para eles, assim, né? Daí eu fui internado, né? Fui internado na psiquiatria. Mas vocês podem ver que, você pode ver, ou vocês podem ver, que foi tudo uma encenação, foi tudo um teatro. Eu achava que era um 15 anos, né? E isso aí aconteceu porque quando eu estava lá com essas meninas, na praça, digamos assim, no banco da praça, um pouco antes delas começarem a ir andando, assim, aquelas loiras começarem a se separar do grupo, com o grupo junto, também todo o grupo ia junto. Tinha uma mulher, uma moça, uma mocinha que tinha 15 anos, 13, 15 anos, que ela se colocou assim, com os braços assim, no banco, atrás do banco, e me olhando, né? Mas se eu olhei para ela, mas ela parecia a Maria, né? Tinha aquele cabelo castanho, encaracolado, tudo. Daí eu peguei ondulado, né? Ondulado. Aí eu olhei para ela e disse, mas o que ela está querendo dizer? Não entendi nada e comecei a seguir aquelas loiras, né? Mas acontece que ela tinha entendido tudo. Aquela menina tinha entendido tudo o que estava acontecendo, que eu estava fazendo teenagers, que eu estava querendo ser amigo. Ela estava entendido tudo. Se eu tivesse puxado conversa com ela, dizendo, que você parece Maria, etc. Diga o que eu tenho que fazer, etc. Porque em cima da Maria, em cima da igreja tem a Madonna, porque sabe que do Omo, em cima da igreja catedral, tem a estátua da Maria, né? Ela tem uma agulha com a estátua da Maria, que é a estátua mais alta que tem de todas em Milão, é da Maria. Eu podia puxar a conversa com ela assim, mas eu não liguei. Por que eu não liguei? Porque eu ainda não estava crescido na mente para entender essas coisas. Você veja que eu tenho 55 anos, agora que eu estou começando a me relacionar com um rapazinho de 15 anos, de 14 anos, porque eu não vivia a vida dos 10 até os 26 anos. Aconteceu quando eu tinha 10 anos que foi interrompido o meu desenvolvimento mental, assim, de intuição, assim. Foi interrompido propositalmente por inveja de uma minha irmã. Porque eu, quando eu tinha 10 anos, eu era muito assim, vivaz, como aquela mocinha ali que eu contei para vocês. E eu criava as coisas, e eu um dia até fiz um robô de papelão e levei numa televisão através da minha mãe, etc. E depois fiz um outro, levei um outro, pus o meu primo dentro, a minha prima dentro do robô, meu irmão dentro do robô tudo iluminado, eu com um walk-talk e tudo. Eu fiz uma coisa muito legal. Daí a minha irmã, ela ficou morrendo de ódio, de inveja por causa disso. Hoje eu sei, porque eu vi no YouTube que tem um professor psicólogo brasileiro muito importante, que ele disse que certas pessoas, no lugar de, quando ela vê uma pessoa tendo sucesso, em vez de ela sentir admiração, ela sente dor. Em vez de ela ser prazer, de dividir o prazer que o outro está sentindo, sentir o mesmo prazer, a empatia, ela sente dor. Então ela sente antipatia. E essa dor é uma coisa que foi medida nas tomografias, que analisavam como é que aonde funcionava o cérebro. Então praticamente aconteceu que
foi descoberto que essa coisa é que nem a pessoa ser direita ou canhota, entendeu? Você nasce com aquilo, entendeu? Você nasce assim. Então, praticamente, ela sentiu muita dor vendo o meu sucesso com 10 anos. Aí ela teve a ideia de interromper todos os meus... Por exemplo, eu ia ver televisão, ela desligava a televisão. Eu ia brincar com digamos, os meus brinquedos de pelúcia, né? Porque eu tinha, na época, o meu bichinho de pelúcia. Ela ia lá e roubava tudo, entrava no meu quarto, se apropriava de todas as minhas coisas, sem deixar sem nada. Eu ia jogar com o jogo de mesa, ela também não me deixava jogar, não me deixava fazer nada. Aí eu ia reclamar para a mãe, e a mãe, ela estava do lado dela, não me dava nem uma resposta. A minha mãe não me dava nem sequer uma resposta. E olha que eu me lamentava e falava em português muito claro, etc. Então o que aconteceu é que eu, para não ficar com essa guerra, eu disse assim, eu esqueço tudo, não tem problema, você pode fazer o que quiser com as minhas coisas, eu não tenho, se você troca canal de televisão, eu não olho mais canal de televisão. Se você rouba os meus brinquedos, eu não brinco mais com eles. Se você não me deixa ler Tio Patinhas, eu não leio mais Tio Patinhas. Se você não me deixa eu falar com os meus amigos, eu não falo com os meus amigos. Quero só estudar, porque eu entendi que estudar é importante para a vida, né? Estudar. Daí eu vivia só para estudar, e comecei a sentir muita música, a escutar muita música, porque estranhamente a rádio ela não roubava. Então eu escutava música e estudava música, estudava, mas não falava com ninguém, não tinha amigos, não ia brincar com os meus coetâneos, não brincava com os brinquedos, não via televisão, não fazia nada. Então eu fiquei dentro de uma espécie de jaula. Isso dos 10 até os 26 anos. Quando eu tive 16 anos, teve mais uma solicitação, uma provocação dessa minha irmã, que eu até escrevi isso em um papel, escrevi como aconteceu. Aqui não vou ficar explicando aqui, porque fica muito longo o vídeo. O fato é que o resultado daquilo foi que eu tentei sair dessa jaula, que eu mesmo tinha criado, e começou um distúrbio delirante orgânico. Esse distúrbio que eu tenho até hoje, mas que a partir do 2017 eu, digamos assim, ressuscitei. Comecei a engatinhar de novo. Começou no 1977 essa história, a minha irmã que roubava tudo, etc. E terminou no 2017. A partir de 2017 eu comecei, como eu estava, já fazia 9 anos que eu vivia sozinho nesse apartamento que me deu o governo italiano, então eu praticamente, eu comecei a comprar os meus bichinhos de pelúcia de novo, depois comprei animal de plástico, esses animalzinhos de plástico, depois eu comprei carrinho de ferro, ó, tem esses carrinhos de ferro aqui, tá vendo, esses carrinhos de criança, eu com 50 anos comecei a comprar esse carrinho, depois eu comprei o cubo mágico, todos esses brinquedos que eu não tive, eu comprei. E devagarzinho eu fui reconstruindo a minha mente. Depois eu comecei a ver que a televisão tem a ver, tem aquele homem, o homem que parece com Jesus, que você tem que olhar sempre. Ele tá perto sempre da mulher, a mulher loira. Eu comecei a ver que eu também parecia com Jesus, e foi por isso também que a minha irmã, ela, agora não pareço muito, tô velho, né, mas tô começando a ficar velho, mas a minha irmã, ela ela sentiu muito ódio pelo meu sucesso quando eu tinha 10 anos, e porque também eu parecia com Jesus, e ela via tudo aquilo, ela entendia, porque a mulher, as meninas, ela entende tudo muito antes do que os meninos, porque ela tem a boneca, ela tem a casinha, essas coisas, ela já desenvolve mais rápido os entendimentos de como é a vida, né? Então foi isso que aconteceu. Daí aconteceu que eu fui internado essa última vez desse jeito, né? Fui internado por isso. E eu acredito que esses internamentos,
eles possam até ser de ajuda para mim, ser internado, fazer toda essa confusão com polícia, com gente no meio da rua desconhecida, essa coisa. No final de contas, pode ser uma ajuda, pode ser uma coisa que me faça crescer, porque eu estou vivendo uma experiência infantil que eu não vivi. E ninguém pode passar dos 10 anos aos 50 anos assim, sem viver nada a vida. Então eu tenho que viver novamente a minha vida. Então essa minha doença, por assim dizer, ela mudou. Agora ela não é mais uma coisa, uma crise assim que eu cria assim de falar uma outra língua, eu começava a falar uma outra língua, essas coisas assim, umas coisas assim sem sentido. Por exemplo, eu via os carros passando na rua e achava que passava um carro branco que queria dizer uma coisa, um carro amarelo que queria dizer outra coisa. Eu estava sem nenhuma referência. Agora não, agora eu encontro as crianças na rua, puxo conversa, etc. Acabo sempre na confusão, sendo internado, polícia, essas coisas. Mas já mudou o delírio, não é mais aquele delírio sem um referimento. É um delírio, eu já cresci, a mente cresceu, ela passou dos 10 anos, porque como eu ressuscitei, eu disse, em 2017, 2017 até 2023, eu cresci, eu tô quase como se fosse com 15 anos agora, com uns 15 anos de idade, a nível, uma parte da mente. Aquela que a minha irmã bloqueou junto com a minha mãe. Mas eu vejo essa questão da minha irmã com a minha mãe hoje de uma maneira positiva. Eu acho que elas me educaram para a guerra, como os espartanos, sabe que os espartanos eram um povo, a Esparta, que maltratava as crianças, os jovens, para eles ficarem mais resistentes para a guerra. E agora que eu estou saindo fora dessa história, vou mostrar com os anos para o mundo inteiro, que focinho de porco não é tomada, exatamente em relação à minha doença. E daí eu vou sair dessa história muito reforçado, porque eu vivi toda essa experiência de ser quase 30, eu estou beirando as 30 vezes que fui internado na psiquiatria. Então, praticamente toda essa experiência vai servir como um exercício que eu fiz e que vai me ajudar a viver a minha vida futura com mais resistência, né? Com mais resistência. Então eu acredito que eu tenho que agradecer a minha irmã, a minha mãe, por elas terem feito o que elas fizeram, porque elas me reforçaram para a vida. E agora eu estou com projetos de ir para Malta, para sair da Itália, ir para Malta, que é um país que se fala também o inglês, para aprender o inglês. E ali eu vou fazer a pessoa morador de rua, vou passar muita dificuldade. E eu tenho essa energia, essa iniciativa de fazer isso. Talvez porque a minha irmã fez passar tudo aquilo. E eu, fazendo isso, eu quero dar a volta por cima, ou então a volta por baixo, no sentido, eu estou bem e vou ficar mal de novo, vou ficar morador de rua, etc. Depois eu subir outra vez. Então, para quê? Para realizar a escritura de Apocalipse 5:5, que eu acho que é importante, é uma escritura que tem que se realizar. Apocalipse 5:5 diz assim: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu e tem condições de abrir os 7 sigilos. O que quer dizer isso? O leão da tribo de Judá é a pessoa. A tribo, por assim dizer, vamos dizer, a família. O leão da tribo é a pessoa da família mais parecida com Jesus, ou espiritualmente ou fisicamente. Eu, no caso, era assim espiritualmente que fisicamente, porque acabei levando paulada de todo mundo, sendo cegado, quase como aquele filme de Sansão, que eles cegam os olhos deles. Por que eles cegaram os olhos de Sansão?
tinha uma razão, mas os olhos são importantes, né? Então, praticamente, como se tivesse cegado meus olhos, então, praticamente, aconteceu que eu vivi essa situação. Então, aquela escritura diz assim: não chore, porque o leão da tribo de Judá é a pessoa que parece mais com Jesus Cristo dentro de uma família, no sentido de espiritual, físico e também de sofrimento. Venceu e poderá abrir os 7 sigilos. Agora, quando eu aprender o inglês em Malta, depois em Dublin, talvez vou para Dublin, porque eu quero ficar sempre na Europa, né? Não, para que é mais fácil aqui, já que tenho a cidadania italiana, eu tenho condição de ir para a Europa. Eu tenho mais condição na Europa, também aqui para a questão da invalidez, porque tem a invalidez vem reconhecida nos países europeus. Aí eu vou ter mais ajuda, né? Vou ter mais ajuda do que que for fazer o morador de rua, que não tem nada, e que é inválido grave, como eu, gravíssimo. Então eu vou ter mais ajuda sanitária e ajuda do governo para subsídios, etc. Já existe uma carta para aqui na Europa, para os 6 países europeus, que é feita para você ir no país, mostrar a carta, e eles te dão as vantagens do que tem um inválido, né? Por exemplo, transporte gratuito, e entrada nos museus gratuitos, etc. E também eu vou ter vantagem na assistência social também, né? Então essa questão negativa acaba se transformando em positiva. A ideia é transformar fazer como uma fênix, né? Surgir das cinzas e transformar uma deficiência, um problema, em uma oportunidade. Então essa vai ser uma oportunidade, porque eu vou num país inglês, europeu, eu vou ter assistência, vou ter mais condição, muito mais condição de uma pessoa que não tivesse invalidez. E isso vai acabar voltando para o meu benefício, porque eu vou aprender o inglês madrelíngua, e quando eu saber inglês madrelíngua, italiano madrelíngua e português madrelíngua, aí eu vou abrir os sigilos, que são as oportunidades, as 7 chaves que diz o Apocalipse 5:5. Muito obrigado a todos. Um abraço, Ana.